tópicos em si. Gravando a aula. Ok. Então, as aulas, né, são gravadas e depois da gravação vocês pedem a permissão para o acesso. O que eu costumo fazer, que eu acho que é mais fácil? Eu pego essa aula, coloco no YouTube e eu coloco o link do YouTube para vocês assistirem. Qualquer um dos dois, vocês vão ter acesso, vocês que estão me assistindo agora e os demais alunos que não conseguem, né? Não é todo aluno que muitas vezes tem acesso direto à internet, que às vezes ela cai, né? Então, é algo para todos, né? Então, não é todo mundo que consegue acesso, né, virtual, digamos assim, né? Porque se fosse físico, não tem desculpa, tá todo mundo lá, né? Isso nem chamaria de democracia, porque, né, eu acho que isso é um mínimo para que as pessoas consigam se sentir confortáveis, para que os alunos consigam se sentir confortáveis com a situação pela qual nós estamos passando, tá? Por falar em situação, presença, né? Como que é aferida a presença de vocês? Eu acredito que a professora Gisele deva ter comentado com vocês, ou o professor Felipe, ou o professor Célio, eu reforço, a presença de vocês vai ser aferida por um questionário, na verdade, por uma atividade pós-aula, tá? Então, a nossa aula não é aferida, né? Até a última semana, né? A gente acabava procurando aferir a presença por conta dos trabalhos, né? O último dia, eu acabei aferindo a presença até pelo chat do Hangouts Meet, porém, como vai ser a partir de agora, né? Qual é a orientação? A aula vai ser, a presença vai ser aferida por uma atividade pós-aula. Essa atividade pós-aula, o professor tem autonomia docente, né, para trazer, né, as questões ou o que ele entender melhor. Como eu costumo trabalhar, pelo menos essa semana, né, e aí eu vou ver se para a semana que vem isso, se eu mudo ou não, às vezes eu não mudo. Vocês sabem que a configuração de aula, e eu vou falar já da pós-aula de novo, tá? Vocês sabem que a configuração de aula é pré-aula, aula e pós-aula. Agora, no ambiente remoto, essa é a nossa configuração, institucionalmente orientada, tá? Então, pré-aula, a aula e a pós-aula. A pré-aula são atividades que nós já deixamos num tópico chamado pré-aula, que pode ser qualquer atividade. Eu, para vocês, nessa semana, eu dei 2 artigos, né? Um pouco extenso, né, sobre um geralzão do processo de execução, e eu dei um menor, sobre a possibilidade, sobre a penhora do auxílio emergencial para pagar a pensão, para pagar alimentos, tá? Algo recentíssimo. O que acontece? Essa é a pré-aula. É algo para que vocês leiam antes da aula, para que já venham para a aula entendendo minimamente o que nós vamos tratar. E aí nós temos a aula. A aula, ela vai ter, geralmente, né? Ela vai ter de 1 hora a 1 hora e meia, tá? Essa aula virtual, então, né? Aula virtual não, essa aula é uma aula presencial via remota, eu posso dizer assim, porque vocês têm acesso ao professor, né, de forma direta, né? Essa aula vai ser de 1 hora a 1 hora e meia, então não é o período inteiro da aula, tá? Isso é bom deixar claro para vocês, mas eu acredito que a Gisele, ou o Felipe, ou o professor Célio já tenham informado isso para vocês. O que eu falo, vai ter aula? Vai existir, vai ter aula que vai ser de menor duração, às vezes 1 hora e pouco. Vai ter aula que eu vou ultrapassar um pouco, tá? Então, na verdade,
orientação aí, mas às vezes o tópico permite que a gente avance um pouquinho mais, tudo bem? E, então, a pré-aula, aula e pós-aula. A pós-aula, então, consiste em uma atividade. Essas atividades, a interação que temos seria de. A informação que temos, que a aula online seria de até 75. Isso, uma aula e meia, hora aula. É, exatamente, Elisa Beatriz, é mais ou menos isso. Mas eu já adianto que, por exemplo, pode ser que em algum tópico, né, eu passe um pouquinho da uma hora e meia. Pode ser que eu passe, que geralmente é de uma hora a uma hora e meia, tá? De uma a uma hora e meia. Mas, menos difícil acontecer. Menos de uma hora, não. Mas mais, né? Até porque não tem. Mas mais de uma hora e meia, às vezes pode passar. Às vezes não, mas às vezes pode passar. Hoje eu acho que não passa, tá? Hoje eu vou dar um geral da execução por quantia, tá? Mas eu já sei porque aconteceu isso nas outras aulas, né? A gente acaba realmente passando um pouco, tá bom? Mas é mais ou menos isso sim, tá? Justamente por isso vocês têm pré-aula e pós-aula. E aí, unindo, em tese, vocês teriam aí a aula como um todo. No meu caso, eu coloco como pós-aula, que é por lá que eu vou aferir a presença de vocês, então é pela pós-aula. A pós-aula, no meu caso, consiste em um questionário curto. Vocês vão ter um questionário para responder, 4 ou 5 perguntas, tá? Geralmente, curtas, que se relacionem com a disciplina e com os tópicos dados naquela aula, tá? Então, e ele fica aberto, salvo engano, eu deixei aberto para depois das 10 horas. Então, eu sempre deixo 2 horas, tá? Por mais que a aula seja até uma hora e meia, eu geralmente deixo esse intervalo de 2 horas, tá? Então, provavelmente não. O questionário vai estar aberto para vocês a partir das 10 horas da manhã. Mesmo que terminemos antes a aula, o questionário vai estar aberto a partir das 10 horas da manhã, tá? Tudo bem? Que é o que eu programei para vocês. E ele fica aberto uma semana, quase uma semana. Porque ele vai ficar aberto até às 7 horas da manhã, a nossa aula é às 8. Ele vai ficar aberto até às 7 horas da manhã da quinta que vem, dia 14, tá bom? Ele fica até uma hora antes da aula. Por quê? Porque essa presença, eu só vou aferi-la antes da próxima aula. Então, eu preciso de um tempo para analisar todo mundo que entrou, todo mundo que respondeu. Tá? É um questionário autoavaliativo. Tá? O que, que significa isso? Por enquanto, eu não coloquei questão discursiva. Tá? Quando for questão discursiva, geralmente a gente já dá uma maior, né, com alguma questão mais densa, e que geralmente eu faço isso quase no final, que daí vocês conseguem entender o todo, tá? Falando do plano de aula, né? Então, ó, por enquanto, nesse momento, eu estou só informando vocês, né? Falando do plano de aula, gente, é assim: qual é o nosso provável, quais são as prováveis datas de prova? Tá? Eu vou escrever aqui para vocês quais são as datas prováveis de prova. Tá? Eu estou olhando aqui no plano, que eu não imprimi ele. 28 de maio, a nossa primeira prova, NP1. 2 de julho, a N2. E 23 de julho, a N3. Essas são as datas prováveis. Tá bom? As datas prováveis, tá? Pode ser que aconteça de forma diversa. Né? Nós a gente, na verdade, não tem mais certeza de nenhuma configuração, né? Mas, em tese, o que a gente espera? Que dia 18
de maio, retornemos às atividades presenciais, e aí nós temos todas as aulas e atividades presenciais, e quando retornarmos às atividades presenciais, eu acredito que, assim, eu costumo até fazer uma roda de conversa, né, para que tire dúvidas também, porque existem dúvidas que vocês muitas vezes não vão falar nem por nenhum canal remoto, né, ou talvez eu vá instigá-los a trazer as questões, tá ok? A sala virtual, gente, eu dei uma limpada, pouquinha coisa, mas eu dei uma limpada na nossa sala virtual. Então, alguns avisos que foram das aulas remotas de março, não precisa estar lá mais, o aviso, né? Tirei, tá? Então, eu dei uma limpada na nossa sala virtual, tá? Vocês vão perceber isso, ainda que seja pouco, tá ok? As aulas, então, eu vou fazer sempre nesses dois tópicos. A pré-aula, né? Sempre vai ter assim, um tópico pré-aula do dia tal e a aula do dia tal. Na aula do dia tal, embaixo da aula do dia tal, embaixo da aula do dia tal, até vou colocar ela aqui, vocês têm o link pelo qual vocês estão acessando e o questionário está. Então, o questionário pós-aula está no tópico da aula. Ele está lá embaixo, sendo o acesso, até vou confirmar aqui o horário do acesso que eu coloquei para vocês, 10 horas, é isso mesmo, tá? Se houver alguma alteração, eu estou com ele aberto aqui, tá? É, Então, que esse questionário é disponibilizado depois da aula para vocês, tá bom? Um questionário curto, sucinto, simples, para aferir a presença da nossa aula. Eu achei assim, de uma certa forma, eu achei isso muito. É uma orientação para a gente, né? Não o questionário em si, mas essas atividades pré e pós-aula. E eu achei muito interessante, né? Pretendo manter essa configuração, mesmo retornando às aulas normais, tá? Não vale nota, não vale nota. Essas atividades são para presença, tá? E também a mesma coisa quando retornarem as atividades presenciais. Geralmente, o pós-aula, né? Eu vou continuar chamando de pós-aula, não vai valer nota, tá? No caso, quando voltarmos às presenciais, simplesmente é para fixação, né? Para o nosso estudo em si. Né? A gente não pode imaginar que tudo seja só nota ou presença. Mas então, fique claro isso para vocês, tá? Presença, após aula é só presença. É legal para complementação e compreensão, sim. Sim. Muito legal para complementação, sim, e para compreensão. Inclusive, quem que é o plano V Comunicação Estratégica? Só para eu saber o nome, por gentileza. Verônica, tudo bem, Verônica. Inclusive, Verônica, é interessante para que a gente tenha um outro olhar sobre aquela disciplina, sobre aquele tópico. Porque às vezes a gente não tem outro olhar, né? E para concurso, a gente estuda a lei seca, a jurisprudência, a súmula, tal. E quando nós colocamos tudo isso em questões, nas questões, elas misturam, né? Fica logada, não, tudo bem. Por isso que vocês pedem permissão, porque vocês devem estar logados em contas diversas da São Francisco, né? Foi bom você ter Google, tá? Não foi bom você ter comentado, até sabe por quê? Foi uma orientação que eu tinha até esquecido. A orientação é para que você, alunos, na conta do Google for Education, eu tive que pedir permissão. É porque a orientação aqui é para falar para vocês entrarem com a conta da USF, né? Google USF, que vocês têm, e que, em tese, isso facilitaria até para permissão. Mas tá tudo bem, né? Não vai alterar nada. Deixa eu ver, o plano de aula, então, vai ser. Entramos, mas não deu certo, tivemos que medir permissão também. Então, o que será, né? Eu pergunto isso para a Gisele depois.
O Meeting é do Google, fica linkado no notebook ou celular, a conta que geralmente é usada, tá? A conta é muito complicada e não deu certo o acesso. Tá, tá ok. Eu vou levar essas considerações para as coordenações, tá? Eu falo Gisele, que é a coordenadora que eu mais, que eu tenho, que eu converso mais, digamos assim, né? O professor Felipe, que é o nosso coordenador adjunto, né? Junto com o professor Célio. Bom, gente, então, novo plano de aula, né? Novo. Nós vamos continuar, tá? Sendo que quando a gente retornar, entrou automaticamente na conta que eu uso no celular. Tá ok. Quando retornarmos presencialmente, nós vamos dar um retornos, né? Vamos dar um feedback sobre essas questões também. A aula, como eu falei para vocês, está sendo gravada e depois da gravação, não imediatamente após a gravação, tá? Depois da gravação, ela vem para o meu e-mail e do meu e-mail eu peço acesso para enviar, eu abro o acesso para enviar para vocês e também coloco no meu link no meu canal do YouTube e passo o link para vocês na sala virtual. Então, assim, as videoaulas ainda hoje, acredito, ou no máximo amanhã, ela já vai estar, essa videoaula já vai estar disponibilizada para vocês no nosso link videoaulas. Lembra que a gente tem chique, tem canal no YouTube, chique nada, sabe o que é isso? Reflexo da pandemia. Eu não fazia nem ideia do que era um canal do YouTube, entre aspas, né? Até a pandemia vir e a gente ter que se virar, né? Vamos falar aí em português, né, mais giriar, né, a gente teve que se virar, né, e a gente teve que aprender tecnologias que nós professores, que eu brinco que somos professores raiz, a gente gosta de lousa, gosta de escrever, né, hoje eu ainda tenho, a gente usa mais, a gente usa muito slides, mas não é o nosso foco, né, a gente gosta muito também de escrever e tal, mas a gente teve que nós temos que nos adaptar, né? Inclusive, infelizmente, é algo aí cruel, mas é um darwinismo social, né? Vocês devem estar ouvindo muito essa expressão, né? Necropolítica, né? Talvez vocês tenham ouvido essa expressão, né? Que é a política em que eu tenho que escolher quem morre mais ou quem morre menos, né? O darwinismo social, que é essa adaptação aos reflexos da sociedade. A gente tem que se adaptar. Se a gente não se adaptar, estamos fora, né? Se antes, na época das cavernas, era assim, que dirá hoje, né? Então, as videoaulas vão estar nesse link videoaulas que você já tem, e os slides também vão estar disponíveis logo após a aula, tá? Eu fiz um slide único e depois eu vou reparti-los. Saúde. Eu tenho que estar falando, Hugo. Quer falar alguma coisa, Hugo? Não, ele ligou sozinho, desculpa. Tá bom. Se quiser, pode me falar, tá ok? Qualquer um de vocês, aliás. Então, os slides vão estar disponíveis depois. Eu vou, na verdade, fazer uma repartição dos slides por conta das aulas que eu fiz. Na verdade, eu já preparei várias aulas ao mesmo tempo, e aí eu coloquei num slide único, num bloco, e depois eu vou colocar para vocês. Eu estou lendo a minha pauta para vocês, né? E agora, né? Vamos para. Gente, a atividade, eu tinha dado para vocês uma atividade, né? Eu tinha dado para vocês uma atividade. Essa atividade não foi todo mundo que. Deixa eu dar uma olhada aqui antes de eu editar o questionário de vocês. Essa atividade. Cadê aqui? Atividade N1, né? O que acontece? Essa atividade não foi respondida por todos ainda. Então, eu queria que vocês, estou olhando aqui na sala virtual, queria que vocês, muitos que não responderam,
respondam, né, e ou me enviem, tá? Para que, além de valer nota, atividade N1 vai valer nota, eu não lembro se eu falei para vocês que ela valeria 1 ponto, eu falei valores para vocês, ou não? Queria que vocês me falassem. Eu falei que vai valer 1 ponto, gente? 2 pontos? Tá ok. Então, essa atividade vai valer 2 pontos. Não é todo mundo que me entregou. Então, eu vou deixar o prazo 2 pontos. Ok, então, está valendo 2 pontos, já anotei aqui também. Eu quero que eu preciso que vocês me enviem, quem ainda não me enviou, que me enviem até a semana que vem. Então, vocês vão ter, quem ainda não me enviou, tá? A atividade chamada N1, vocês vão ter até o dia 14 de maio para me enviar, tá ok? 14? Vou deixar dia 14. Dia 13, gente. Dia 13 de maio. Vou corrigir aqui. Por que dia 13? Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver se a gente consegue discutir um pouco também essa atividade semana que vem. Por isso que eu não quero hoje, eu vou esperar todos entregarem e aí a gente faz uma breve discussão sobre ela, tá ok? E agora, vamos para a aula, tá? Vamos para o tópico. Hoje o tópico é uma apresentação da execução por quantia. Ela é o nosso geral, tá? Por quê? Porque a execução por quantia, antigamente, por quantia certa, hoje o nome é execução por quantia certa, que é a parte do processo de execução em que estão delineados todos os aspectos e todos os procedimentos para a expropriação dos bens do devedor. Nós vimos que pela responsabilidade patrimonial, os bens do devedor respondem, né? E por conta disso, existe essa ação, então, existe essa espécie, né, de procedimento, execução por quantia certa, nele estão todos esses aspectos. O que acontece? Todos os procedimentos que nós vamos ver a partir de agora desses aspectos podem ser utilizados tanto para os outros procedimentos de execução, de entrega e de obrigação de fazer e não fazer, e também pode ser utilizado complementarmente para o cumprimento de sentença. Tá? Então, preciso expropriar, preciso penhorar algum bem, tem que avaliar um bem, tem que fazer alienação judicial, como em cumprimento de sentença, por exemplo. Mas onde que está isso? Não está no cumprimento de sentença, está nesses tópicos do procedimento da execução por quantia certa. Tá? É nele que estão definidas, então, essas questões. Tá ok? No antigo código, no antigo CPC 73, essa execução chamava-se execução por quantia certa contra devedor solvente. Ela tinha aí um nome a mais. Ela tinha um nome a mais, tá? Contra devedor solvente. Hoje a gente não usa mais a expressão, né, contra devedor solvente, porque pressupõe-se que a execução já seja contra um devedor solvente, porque se ele não for solvente, eu tenho que requerer a declaração da insolvência civil, certo? Que eu falei para vocês, acho que no início, no primeiro dia de aula, salvo engano, é um procedimento muito raro no Brasil, tá? Até porque, quando a gente entra com ação de execução, por título extrajudicial, que na verdade a gente vai ver agora por título extrajudicial, tá? Por quê? Porque o por título judicial a gente já viu, é o cumprimento de sentença. Nós já vimos, a partir do artigo 520 e seguintes, né? Os artigos
do processo de execução, né, a partir dessa definição, é que vão efetivamente fazer com que o credor tenha satisfeito, vamos dizer assim, o seu crédito. Mas nós sabemos que no direito brasileiro, nem sempre isso ocorre. Infelizmente, no direito brasileiro, nós entramos com uma ação de execução, muitas vezes, mas a gente não sabe se o devedor vai pagar. Então, apesar de ser uma ação de execução por quantia certa, hoje o nome é só ação de execução por quantia certa. Não tem contra devedor solvente, tá? Mas às vezes a gente entra e o devedor não tem bens. E aí o processo fica suspenso, tá? Infelizmente, é isso que acontece no país. Tá? O que a gente sempre fala, para o cliente... já vou falar já do salário. Já vou falar já do salário. Mas pode sim. Daqui a pouco eu vou falar. Tá? Embora ele se encontre aí no rol dos bens, tá? Pode penhorar salário. Até o auxílio emergencial foi penhorado. Pensa bem. Então, na verdade, a gente pode pedir, né? Pode pedir para penhorar, sim. Só que tem algumas restrições, tá? Inclusive, por conta do princípio da dignidade da pessoa, né? Viu o auxílio ser penhorado, exatamente. Exatamente. Pode-se pedir, sim. Pode-se pedir, sim. O salário pode, eu vou dar até um precedente para vocês, tá? Já vou falar sobre isso. É bem interessante essa questão, essa parte do processo de execução é bem interessante, porque, na verdade, existem várias discussões sobre o que pode ser penhorado e o que não pode ser penhorado. Hoje, gente, eu vou falar hoje, no direito brasileiro, na jurisprudência brasileira, porque vocês vão ver a lei aqui hoje também, né? Então, a lei fala assim, fala isso, a lei seca. Mas a jurisprudência, gente, tem flexibilizado, tá, algumas questões para que o devedor, para que o credor consiga satisfazer o seu crédito, e isso, sem que isso interfira na dignidade da pessoa humana e no princípio do direito à existência do devedor, tá? Então, tem que haver um equilíbrio, tá? Tem que haver um equilíbrio aí entre ambos. O que a gente sempre fala para o credor, quando nós estamos advogando para o credor, eu já falei para vocês que o advogado não é investigador, né? Nós não temos aí funções de detetive, funções investigativas, mas nós vamos, digamos assim, o advogado, ele sabe procurar em alguns lugares que muitas vezes o cliente não sabe, né? Então, nós vamos ver aqui, a gente pode pedir para o juiz verificar as contas do devedor, se ele tem bens, se ele tem imóveis, se ele tem veículos, né? Isso a gente pode pedir, tá? Como advogado, dentro do processo. Eu não sei o que eu costumava às vezes fazer, né? Hoje já não está eu não consigo mais. Mas eu já consegui uma vez, antes de entrar com uma ação de execução, eu já consegui fazer com que eu fui na delegacia, né? Onde fica o Detran, né? Nessa cidade. O Detran funcionava junto, né, à delegacia, e aí eu consegui o documento de propriedade não, né, uma certidão, digamos assim, né, um documento que comprove a propriedade, melhor dizendo, né, de um veículo em nome do devedor, e com isso eu consegui indicar um bem à penhora aí, né. Acontece isso sempre? Não, né, eles podem se recusar,
e aí eu tenho que fazer esse pedido para o juiz, porque a ordem judicial eles têm que cumprir. Tá? A mesma coisa de, não é o caso nosso aqui de execução, mas se eu preciso de um prontuário médico, né, e o hospital se nega a me fornecer, eu peço para o juiz uma autorização judicial e fundamento, porque eu estou pedindo aquele documento, tá? Então, eu estou falando dessas questões investigativas até antes do processo, por quê? Porque é interessante como que se trata de execução por quantia certa, né? A gente tem que saber, inclusive, se o devedor tem bens, tá? Se ele não tiver bens, vai haver uma outra possibilidade que eu vou dizer já já, né? Ele pode até pedir, o devedor pode até pedir para parcelar o débito. O devedor pode, inclusive, pedir para parcelar o débito. E isso, gente, inclusive, quando o devedor nem tem bens, é o que costuma acontecer. O que a gente geralmente fala pro cliente? Se o devedor, se o cliente sabe que o devedor não tem bens, né? Tem sim. É o juiz, tem sim, é o juiz determina, mas por um requerimento nosso, né? O Ellison perguntando, tem a possibilidade de fazermos a averbação? Sim, é uma das primeiras providências, tá? A averbação, gente, a averbação, nós vamos ver já já, mas a averbação é um procedimento, a gente requer para o juiz, e o juiz autoriza a secretaria, ou geralmente com o próprio despacho inicial do juiz, admitindo a ação de execução, admitindo a ação de execução, eu posso requerer uma certidão da secretaria para averbar a ação de execução. Eu só estou averbando a ação de execução, tá? E a partir daí, se o devedor, eu averbando, significa que vai valer contra terceiros, né? Contra terceiros, então significa que se o devedor alienar aquele bem, ele vai se encontrar em fraude à execução, tá? Já vi algo nesse sentido de averbar as certidões do devedor, algo que bloqueie a venda dos seus bens. Na verdade, a gente não costuma, num primeiro momento, pedir o bloqueio, tá? Isso, Marcelita, no cumprimento de sentença, é assim, no cumprimento de sentença, em tese, eu não posso pedir para parcelar o débito, tá? Porém, o que eu falei para vocês, né? Esse procedimento, ele também cabe complementarmente ao cumprimento de sentença. Então, em tese, no cumprimento de sentença, eu não posso. Agora, o que eu, como advogada, faço? Eu peço, se eu tenho um cumprimento de sentença e eu sei que o devedor, se eu for o devedor e ele não tem bens para dar, mas ele quer cumprir a obrigação, ele adianta 30% do valor e pede para parcelar o restante do débito em até 6 vezes. Tá? Então, em tese, no cumprimento de sentença, não. Tá? Porém, isso acontece nos atos expropriatórios. O que é isso? Né? Quando já está, quando, na verdade, você já dispõe de um mandado, tá? De uma decisão judicial, e aí você vai cumpri-la. Quando você vai cumpri-la, muitas vezes você vai para esses atos expropriatórios, que nós vamos ver que os atos expropriatórios é para retirar esses bens do. Tá? Ellison, só voltando um pouco, você falou algo que bloqueie as vendas desses bens. Em tese, a primeira questão é averbar, não é bloquear, tá? A gente averba a venda desses bens e aí, se vender, se considera em fraude a execução, tá? Às vezes, a gente pede para bloquear também a venda. São duas coisas diferentes, tá? A averbação, simplesmente para dar eficácia a terceiros de que existe uma ação de execução contra uma determinada pessoa. Pode ser que essa ação de execução, dependendo da defesa, né, dos embargos que o devedor fizer, pode ser que essa ação de execução
seja improcedente, seja extinta sem resolução, tá? Então, tem que ter muito cuidado. Agora, o bloqueio é um outro procedimento diverso, judicial, tá? Claro, também, né? Só que eu tenho que fundamentar por que eu desejo que aquele bem seja bloqueado. Inclusive, porque se eu tenho a averbação da alienação, é claro que ela não é um bloqueio, tá? Mas ela já me garante que aquele bem não que aquele bem vá garantir, porque não é a penhora ainda, mas ela já garante que aquele bem está tendo publicidade por conta de uma dívida do proprietário. Entendeu? Então, vamos para a ação de execução. A ação de execução, gente, primeiro, ação de execução. Então, eu estou falando aqui sim, eu estou falando de título executivo extrajudicial, tá? Lembrando que o título executivo judicial foi o cumprimento de sentença, tá ok? E essa é o título executivo para títulos executivos extrajudiciais, tudo bem? O que eu quero dizer com isso? A ação de execução, ela é uma ação autônoma, não é o processo sincrético, como no cumprimento de sentença, né, em que é um procedimento, é uma outra fase do mesmo processo. Então, é uma ação autônoma, tá ok? E, por ser uma ação autônoma, por um processo de execução, eu tenho que, na petição inicial, já apresentar o título, e eu vou falar já do processo eletrônico, como fica. E o processo de execução, ele ele é embasado numa subrogação do Estado juiz. O que é isso? Eu, pessoa física ou jurídica, eu não tenho poderes para, por mim própria, efetivar alguns atos expropriatórios. Quem tem esse poder? O juiz. Mesmo numa hipoteca, que é uma garantia. Tá? Eu tenho que executar também, né? Então, quem tem o poder para fazer com que o devedor cumpra? Né? O juiz. Eu não posso simplesmente ir na casa do meu devedor e lá, olho para a cara dele, abro a porta da casa dele, ou ele me convida a entrar, eu vou lá. Gente, eu já vi isso acontecer. Eu já vi isso acontecer uma vez. E eu, como advogada, eu estava como advogada do credor. Eu, inclusive, assim, deixei de ser advogada desse credor na hora. Na hora, eu não fui mais. Eu simplesmente me retirei. Eu tinha um credor e ele queria expropriar os bens do devedor por si próprio. Exercício arbitrário das próprias razões. Nós não podemos fazer isso. Tá? Então, o devedor, ele devia uma determinada quantia para um cliente, para um credor. E ele foi convidado, né, eu não sabia, tá? O credor chamou o devedor para conversar. O credor chamou o devedor para conversar. Ok. Eu não estava nem sabendo dessa conversa. De repente, o credor me liga e pede para eu estava no escritório, era perto da minha residência na época, e ele pediu para eu ir lá, ele estava conversando com o devedor. Ok. Quando eu chego lá, os dois estavam conversando e o devedor tinha ido para lá com uma moto. Com a moto dele. E o meu cliente, o credor, queria ficar com a moto. Ele estava pegando a moto.
Gente, isso pode? Óbvio que não. Não temos a função, não temos o direito barra poder de expropriar bens do devedor, por mais que ele nos deva, tá? Quem faz isso é o juiz. A não ser que se chegasse a algum acordo extrajudicial. Vamos supor, os dois conversaram lá, e aí o devedor resolvesse, e aí eu disse que aquilo era errado, né? Só para finalizar a história, eu disse para o meu credor que aquilo que ele estava fazendo não podia, ele queria. Falei, não, desse jeito eu não consigo advogar, não é isso que você está fazendo é contra a lei, e aí eu me retirei, tá? Então, assim, a gente tem que ter um cuidado. A gente encontra cliente assim ainda, tá? Infelizmente, que acha que pode fazer exercício arbitrário das próprias razões, por mais que pareça que ele realmente tenha razão. Ele é o credor, tudo bem, tá? Mas temos temos etapas a cumprir. E quando eu falo que o Estado juiz se subroga, é porque quem vai expropriar é o Estado juiz, de acordo com o meu requerimento, de acordo com a minha fundamentação, tá? Eu vou, gente, a partir de agora, eu vou apresentar os slides para vocês, né? Alguns slides, e aí a gente vai tratando de algumas questões aqui, tá? Deixa eu ver o que eu consigo. E. Bom, execução de obrigação de pagar quantia certa, tá? Execução de obrigação por quantia certa, tá? Pagar, tá? Nós já vimos, então, do cumprimento de sentença, e agora nós vamos começar a ver a execução por quantia certa, né, de obrigação de pagar, desde os artigos 900, desde o artigo 824 até 925. Né? Então, nós temos aí 102 artigos sobre a execução. Tá? Então, nós temos tudo, tudo. Bom, dentro da possibilidade legislativa, nós temos aí os procedimentos. Tá? A topologia do CPC, né, para a execução por quantia certa, é essa daqui. E é isso que nós vamos ver daqui até o fim da nossa disciplina. Tá? É tudo isso daqui. As disposições gerais da execução, que é o que a gente vai ver hoje. Tá? A gente vai ver hoje as disposições gerais, depois a citação, penhora, depósito, avaliação, os atos de expropriação, tá? Nós vamos nos deter, né, em penhora, depósito, avaliação e nos atos de expropriação. A execução contra a fazenda e de alimentos, que são duas espécies de execução especiais, elas têm algumas peculiaridades que fogem um pouco das disposições gerais, tá? Então, se vocês tiverem alguma execução contra a fazenda, não é a favor, né? A execução da fazenda contra outra pessoa é execução fiscal, né? Estou falando da execução contra a fazenda pública. Eu tenho um crédito da fazenda pública, municipal, estadual ou federal, tá? Exemplo, honorários advocatícios do Estado, quando o Estado tem que me pagar. Eu tenho uma execução contra a fazenda. E execução de alimentos também é específica. A gente vai ver separadamente ambos, tá? Depois nós vamos ver a defesas, né? Mas nós vamos ver principalmente a defesa dos embargos, a suspensão da execução e a suspensão e a extinção da execução, tá? Deixa eu ver se alguém tentando entrar ou se porque como eu estou aqui, gente. É alguém tentando entrar. O que acontece? Eu estou apresentando, certo? Peraí, cadê aqui? Só pergunta, vocês estão vendo os slides agora ou vocês estão só me vendo? Escrevam ou falem para mim. Vocês estão vendo os slides? Os slides. Os dois, vendo os slides também. Perfeito, tá. Então tá ótimo. Então eu vou voltar aqui. Então, topologia do CPC, cadê aqui? Topologia do CPC é essa daqui, e a partir de agora é isso que a gente vai ver até o fim da disciplina, tá?
Bom, a execução por quantia certa. Como que ela é feita? Como que ela é efetivada? O artigo 824, complementado já pelo 825, já é bem claro quanto a isso. E eu grifei, né? Eu coloquei em outras cores o que eu entendo para a gente focar, tá? A partir de agora eu vou colocar em algumas cores aí para a gente acabar focar os artigos, tá? A execução por quantia certa realiza-se pela expropriação dos bens do devedor. Então, gente, a execução, ela se realiza pela penhora? Não. Ela se realiza pela expropriação, que é tirar os bens do devedor, do executado. Devedor não, né? Agora, a partir de agora, a gente não chama mais de devedor, a gente chama de executado, tá? Tirar os bens do executado. Né? E o que é essa expropriação? Né? Quais são esses atos expropriatórios, que são atos de tirar os bens do executado? 3. Adjudicação, que é quando o próprio credor toma para si o bem, e a gente vai ver os detalhes disso. A alienação, que é a venda judicial ou extrajudicial, a alienação, a venda do bem. Então, o credor pode pegar o bem, ou pode ser vendido algum bem do devedor, do executado, ou a apropriação de frutos e rendimentos de empresa, ou de estabelecimentos, ou de outros bens. Então, se a pessoa, em último caso, né, não tiver, não conseguir nem adjudicar e nem vender o bem, ele pode pedir a apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de outros bens. Às vezes a pessoa tem 3 casas de aluguel, né? Mas ele não consegue vendê-las, por exemplo, né? Eu não consigo adjudicar. Eu posso pedir, por exemplo, os frutos, né? O aluguel, até que baste para pagar o meu crédito. Então, isso pode, tá? Então, nós temos 3 formas de expropriação: adjudicação, alienação e apropriação. Nós vamos ver isso depois, esses atos, porque antes desses atos, ou seja, para eu retirar o patrimônio do devedor da sua esfera patrimonial, primeiro eu tenho alguns procedimentos, porque eu não simplesmente chego e tomo o bem ou vendo o bem. Para que isso ocorra, né, primeiro ele tem que ser citado e depois os bens têm que ser penhorados. A penhora é a garantia da execução, tá? Então, a penhora é um ato de expropriação? Não, ela é um ato que a gente chama de constrição. Constrição porque ela garante que o débito vai ser pago, tá? Então, vou por partes, tá? Vou por partes com vocês. A execução se realiza, então, pela expropriação. E os atos expropriatórios são 3: a adjudicação, a alienação e a apropriação dos frutos, tá? Já falei para vocês que é a forma mais comum, né? A subrogação do Estado, né? Que eu falei para vocês, o juiz, ele toma medidas necessárias, inclusive, para que isso possa ocorrer. O juiz pode fixar multa, tá? Para que o devedor pague, nós vamos ver também, e pode haver a impugnação. Seguindo a impugnação, né, pode haver embargos e pode haver impugnação. E a impugnação segue. Onde está a impugnação? A impugnação está no artigo 525 do cumprimento de sentença. Então, eu posso usar também o artigo do cumprimento de sentença na execução? Posso também, tá? Mas esses dois vamos reservar, tá? O que vocês têm que saber agora? O Estado juiz se subroga nos direitos do credor para que ele tome medidas necessárias para que o credor possa satisfazer o seu crédito, tá? Aqui, gente, eu falei para vocês que existem algumas medidas constritivas, né? Eu falei da penhora. Nós temos, basicamente, do mais simples, né, vamos dizer assim, do ato de constrição, mais simples até ir para a expropriação, que é
o ato de ter, né, de sair os bens da esfera patrimonial do devedor para o credor, né? E nós vamos ver, um por um, né? Arresto, penhora, depósito, avaliação e expropriação. Expropriação com essas, temos 3 formas, né? E através da expropriação é que realmente vamos dizer assim, a última fase, entre aspas, é a última fase da execução, tá? Bom, como que se dá uma execução por quantia certa? Primeira questão, nós entramos com um pedido, uma petição inicial. Vocês têm um modelo dessa execução, nos links modelos de petições, no tópico modelos de petições na sala virtual, vocês têm um modelo desse que eu fiz, tá? Tem lá o modelo de petição inicial, com endereçamento, com as partes, com a legitimidade, os documentos, é uma petição, foi ainda física, tá? O processo era físico ainda, tá? Quando há documento, hoje processos eletrônicos, ainda mais por conta da pandemia, processo eletrônico, né? Quando há documento eletrônico, vamos dizer, a execução por quantia certa, gente, traz no seu bojo um título executivo extrajudicial. Ora, vamos pensar, se é um título extrajudicial, eu tenho o título. Salvo algumas hipóteses que a gente viu, né, algumas exceções em que não temos o título em mãos, por exemplo, se o título está embasado num outro processo, criminal, por exemplo, né, eu tenho um cheque que eu preciso cobrar, né, ele não está prescrito ainda, ele ainda tem eficácia executiva, mas ele está num processo, embasando um possível processo de estelionato, processo criminal. Eu não tenho o título na mão. Aí eu peço uma certidão daquele processo. Fora isso, como que eu faço num processo eletrônico? Eu tenho um documento, né, na minha mão e eu tenho um processo, eletrônico. Primeira questão, eu vou escanear, por óbvio, com todas as documentações necessárias, tá? Eu escaneio e ele vai embasar a minha execução. Mas aí, vocês podem falar, mas e o princípio da cartularidade? É uma cártula, e eu preciso apresentar. O juiz pede, então vocês vão guardar esse documento, e o juiz pede, depois, no despacho inicial, geralmente, o juiz pede, o juiz ordena, né, ou ele solicita para que esse título seja apresentado ou depositado em secretaria. E aí, sim, fisicamente, vocês vão na secretaria, ele é apresentado, e aí é uma certidão online, vai haver uma certidão online de entrega desse bem, desse título, tá ok? É isso que acontece, tá? Lembrando que, se nós colocamos um documento escaneado, ele faz prova, e tal qual o original, segundo as regras do CPC, tá? Então, petição inicial, contando os fatos, né? Então, nós colocamos a causa de pedir, os fundamentos, por que, qual foi, bom, se não for título causal, eu não preciso explicar por que eu estou com aquele título na mão, né? Qual é a causa dele. Mas, geralmente, a gente conta um fato, né? Que precedeu a esse título. E informa que esse título não foi devidamente pago. A execução é justamente por conta da inadimplência, tá? No vencimento, ok? E eu posso pedir, vou anotar uma outra coisa que vai falar depois para vocês. E aí eu posso pedir para que o que eu peço, né? No final, eu coloco lá os fatos, digo que o devedor não pagou no vencimento e, portanto, ele me deve. Coloco o direito, coloco os artigos de lei, geralmente
824 e seguintes, né? Coloco também, fundamento também o título, né? Eu coloco, olha, esse título é título executivo extrajudicial por conta do artigo 784, inciso tal, tal, tal do CPC, tá? E aí, eu peço no final para o juiz citar o devedor, tá? Então, o devedor, na verdade, eu coloquei duas questões aí, mas o devedor, em tese, ele é citado para três coisas, tá? Citado para duas coisas, na verdade. Ele é citado para oferecer, ele é citado para pagar. Eu vou depois, antes de enviar para vocês, eu vou melhorar essa redação aqui que eu fiz. Ele é citado para pagar em 3 dias, sob pena de penhora. E ele também é citado para oferecer embargos. E no despacho inicial, o juiz já fixa os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, sobre o valor do título. Tá? Se o executado pagar nos 3 dias que ele tem para pagar, esse valor dos honorários são reduzidos à metade, tá? Então, a execução por quantia certa, hoje, eu falo hoje por quê? Porque no CPC antigo, sabe quanto tempo que o executado tinha para pagar? 24 horas. Era 24 horas. Não dá nem respiro para ele. É claro que ele já deveria ter pago, mas não dá respiro para ele, né? Então, hoje são 3 dias. Não vamos dizer aí que 3 dias não dá respiro, porque dá. Né? Por mais que também não seja um tempo assim gigantesco, só que o credor também já está esperando há muito mais tempo, né? Então, hoje, o devedor, o juiz, cita o devedor para pagar em 3 dias, sob pena de penhora. Então, passou os 3 dias, o oficial de justiça já pode penhorar algum bem dele, tá? E para oferecer embargos, ele vai ter um outro prazo para embargos, que a gente vai ver, e o juiz, no despacho inicial, já fixa honorários advocatícios, tá? Peraí. Tem alguém tentando entrar. Toda vez que, quando eu estou apresentando, gente, eu não vejo a tela, tá? Então, quando eu ouço o clique, provavelmente é porque alguém está tentando entrar e aí eu saio da minha apresentação, mas eu acho que eu saí da apresentação total. Não, agora eu estou nela, tá, ok. Cadê aqui? Então, gente, aqui, citação do devedor. O devedor, gente, tem 2 prazos, prestem atenção. Na execução, o devedor tem 2 prazos. Ele tem 3 dias para pagar, contados da efetiva citação. O oficial de justiça vai informar o dia que ele efetivou a citação. Não é da juntada do mandado, tá? É da efetiva citação. Ele citou na sexta-feira. Prazos se contam em dias úteis, prazos processuais, então começaria na segunda. A efetiva citação, tá? Então, o executado tem, o executado tem 3 dias para pagar, contados da citação. E ele tem 15 dias para opor embargos, para se defender. Só que esses 15 dias não são contados da efetiva citação. Esses 15 dias são contados da juntada aos autos do mandado de citação cumprido. Então, vamos supor, um executado foi citado na sexta-feira passada. Os 3 dias para que ele pague, findaria segunda, terça, quarta, teria findado ontem. Então, hoje, o oficial de justiça já poderia penhorar algum bem. Agora, se o oficial de justiça ainda nem juntou o mandado de citação, os 15 dias para ele opor embargos nem está correndo ainda. Tá? Então, lembrar que na execução por quantia certa eu tenho, então, 2 prazos. 3 dias da efetiva citação para pagar
sob pena de penhora, ou 15 dias para opor embargos. Já falei para vocês da petição inicial, ela tem que vir com memória de cálculo, também já falei, não falei isso agora, mas a gente sabe, o devedor, gente, se defende dos fatos e de todos os pontos elencados. Então, se nós não colocarmos a memória discriminada, vocês viram que eu sublinhei ali, né, destaquei discriminada. Ou seja, eu tenho que colocar qual é o valor do título, tal. Quais são os valores dos juros e a partir de que data, tal. Qual o índice de correção monetária que eu usei, a partir de que data e quanto que foi, tal. Eu tenho que colocar isso discriminado. E eu falei para vocês, né? Eu uso hoje, enquanto o CNJ não cria um programa de atualização monetária, que seria, né, um oficial muito importante, eu uso o DR Calc, Dr. Calc, né? Tem alguns alunos que já falaram para mim que usam outros também, tá? Ele é autodestrutivo, você coloca o valor, você vai colocando lá o que ele vai pedindo dentro das lacunas, né? Das lacunas, perdi a palavra, né? Gente, antigamente, a prioridade para indicar bens era do devedor. No antigo CPC, a prioridade para indicar bens não era do credor, era do devedor. Então, o devedor indicava um bem que ele entendia para penhorar. Hoje, a prioridade para indicar é do credor, se ele souber. Tá? Então, se o credor souber, antes de iniciar a execução, já souber de algum bem do devedor e ele já conseguir algum documento sobre isso, ele já pode indicar um bem do devedor para que seja penhorado, tá? Já na própria inicial, indicando a documentação. Tá? Então, bem, o imóvel de matrícula número tal. Tá? E o que eu costumo fazer, né? Que é algo óbvio. Ir no cartório e requerer uma certidão daquele imóvel. Tá? Não é simplesmente informar para o juiz, olha, penhora a matrícula número tal. Não, eu tenho que informar a documentação. Quando a gente não consegue essa documentação, aí sim nós requeremos para o juiz, tá? Lembrem-se, gente, que assim, toda documentação de posse de terceiro, né, que exista, né, que supostamente exista, e que nos seja recusado, nós requeremos a autorização judicial fundamentando o pedido. Pode ser que o juiz não entenda como necessário, e aí é claro que o juiz pode recusar, tá? Falei para vocês do 425, parágrafo 2º, tratando-se de cópia digital, vocês viram que eu saí dos artigos da execução, mas ainda tratando de título dele, né? Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante para a instrução do processo, o juiz poderá determinar o seu depósito em cartório ou secretaria. Poderá, tá? Então, assim, é uma faculdade do juiz. Geralmente, ele determina o depósito em cartório ou secretaria ou até a apresentação. Às vezes, o juiz nem pede, nem requer o depósito, que pressupõe a entrega efetiva. Às vezes, o juiz requer a apresentação, né? Como os servidores têm fé pública, você vai apresentar na secretaria o documento, ele vai ver, vai lavrar uma certidão em que você vai assinar, ele vai assinar e vai informar por meio de certidão no processo eletrônico que você apresentou para ele, para o servidor, o título, tá? Eu coloquei o artigo 425, eu destaquei o parágrafo 2º, e depois embaixo eu coloquei o 425, o inciso 6º, né? E o parágrafo 1º, que tem relação com esse artigo, tá? Já falei para você, aqui, na verdade eu já falei sobre isso, no despacho inicial do juiz, né?
Se a inicial for lacunosa, o juiz concede um prazo de 15 dias para emenda, normal, tá? E se ela estiver conforme, aí sim, o juiz determina a citação para pagar em 3 dias, sob pena de penhora, também determina a intimação, a citação para a ciência do devedor, do executado, para opor embargos em 15 dias, e fixa os honorários em 10%. Tá? Já falei também, gente, no início da execução, eu estou sendo repetitiva mesmo, tá bom? E esses 2 prazos a gente fixa bem mesmo, tá ok? 3 dias para pagamentos contados da citação, né? Meirinho é o oficial de justiça, tá, gente? O meirinho, o oficial de justiça, ele aguarda o prazo do pagamento. Sem esse pagamento, já direto ele pode ir lavrar algum auto de penhora. Ele pode, tá? Por quê? Porque se houver a indicação de bens pelo credor, então ele já tem, o oficial de justiça já vai ter nas mãos, né, uma indicação de bem. Então ele já pode penhorar, né, caso passe os 3 dias, gente. Agora, se não houver indicação de bens, ele vai penhorar o que ele localizar. Geralmente, o que o oficial de justiça faz? Né? O que geralmente o oficial de justiça faz? Ele cita o devedor, o executado. Depois de 3 dias, ele volta, o executado não pagou, ele volta, e ele costuma penhorar, quando não tem bens, alguns bens de dentro até da residência, e a gente pode até requerer. Quando a pessoa não tem bens nenhum, eu já fiz várias vezes esses pedidos, quando a pessoa não tem muito bem, eu posso pedir para penhorar alguns bens da residência que sejam supérfluos, que não bastem, né, para que fujam a moradia digna. Então, a pessoa tem 2 TVs, ela tem 2 geladeiras, ela tem, sei lá, vamos colocar, deixa eu ver o que tem aqui de supérfluo, um aquecedor, esse frio que está agora fazendo, um aquecedor, pode penhorar, tá? Bens que não sejam para a moradia digna, tá? Isso, gente, é discutível quando há uma casa, por exemplo, luxo, uma casa, eu vou penhorar bens, a pessoa não pagou, mas ela tem dentro da casa dela uma obra de arte. Eu até posso penhorar a obra de arte. A obra de arte não faz parte, tá? É claro que depois o devedor vai embargar essa questão, né? Inclusive indicando que a penhora pode até ter sido excessiva. A gente vai ver aí o excesso da penhora, tá? Isso, gente, se o oficial de justiça localizar bem. Pode ser que ele não encontre bens. E aí, o juiz determina que o devedor indique bens. Se o devedor tiver bens e não indicá-los, isso constitui um ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa, tá? Já falei do artigo 827 para vocês, então, gente, eu falo antes e depois, eu estou aqui com eu estou com as 2 telas aqui já para fazer a contraposição para vocês, né? Aqui, não lembro quem que perguntou agora há pouco, o exequente pode obter uma certidão de que a execução foi admitida, presta atenção, a execução foi admitida, não quer dizer que até o fim, eu, como credor, possa estar com a razão. Às vezes, na defesa do devedor, que são os embargos, defesa típica, né, que é o embargo, que são os embargos, pode ser que o devedor, que os embargos sejam procedentes. E aí, sendo os embargos procedentes, geralmente a execução é prolatada é dada como improcedente. E aí, nesse caso, gente, então, assim, é o cuidado que a gente tem que ter. Porém, quando ela é admitida, o juiz
recebe o seu processo, a sua inicial, com todos os documentos, ele verifica que, é claro, é um juízo de prelibação que o juiz faz, né? É um juízo de admissibilidade. Ele olha, está tudo conforme, ele verifica, o título é executivo, né? Tem caráter executivo extrajudicial, consta é líquido, líquido certo e exigível, né? Ou seja, peraí, gente, tá acabando a bateria aqui, deixa eu... Pronto. Ou seja, ele vai admitir a execução e fixar o despacho, e no despacho inicial, ele admite a execução, já determinando a citação do executado. Então, quando a execução é admitida, o exequente pode obter uma certidão de que essa execução foi admitida pelo juiz, com a identificação das partes e do valor da causa, para fins, de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Então, gente, eu posso requerer a averbação, tá? Eu requeiro essa certidão é passada pela secretaria do juízo, né, com a identificação, na verdade, é que fala das partes e do valor da causa, coloca toda a natureza da causa, né, a natureza, as partes, o valor da causa e a admissão pelo juiz por despacho judicial de folhas tal. E aí, com essa certidão, eu vou e realizo a averbação, tá? E quando o exequente realiza essa averbação, ele tem que comunicar o juízo, tá? Não é simplesmente ele averbar e não explicar nada. Lembra que o que não está nos autos não está no mundo. Então, você tem que explicar, tá? Você tem que informar o juízo da concretização no prazo de 10 dias, é o parágrafo 1º, tá? No prazo de 10 dias, tá ok? Isso, gente, é apenas uma averbação, não é a penhora, tá? O que acontece? Quando for penhorado algum bem, que pode ter sido até o bem da averbação, como pode ter sido outros bens, quando for penhorado algum bem, tá? Lembra assim, quando for penhorado algum bem suficiente para cobrir o valor da dívida, parágrafo 2º, o exequente vai retirar, vai cancelar as averbações. Por quê? Porque a averbação, gente, não é uma garantia. A averbação é para dar publicidade da ação. Mas se eu já tenho a penhora de um bem, não preciso mais da averbação. Então, eu tiro dos bens ou do bem sujeitos a eles, caso não tenha sido o próprio bem penhor, objeto da penhora, tá? Se o exequente não fizer, parágrafo 3º, né? Estou olhando aqui também, né? Se o exequente não fizer, o juiz mesmo próprio determina o cancelamento da averbação, ou o próprio devedor pode requerer, tá? Falei para vocês, né? Após efetuada essa averbação, presume-se em fraude a execução, a alienação ou a oneração dos bens, tá? Tem que ser um bem, gente. Na verdade, vou ser sincera. Se para vocês, como advogados, tem que perguntar muito bem para o cliente se o cliente quer. Vamos supor, como é que eu posso falar para vocês? Nós temos que ter um cuidado, como advogados, e aí eu não estou falando da ação em si, mas como advogados, a gente tem que ter um cuidado quando algum cliente nos procura para comprar algum bem, para fazer ou para vender algum bem, para fazer um contrato. Tá? Então, a gente tem que fazer toda uma pesquisa, né, inclusive pesquisas de natureza tributária, para saber se aquele bem não tem nenhuma oneração nele. E se tiver, vamos supor, eu estou pelo comprador. Será que vale a pena para o nosso comprador comprar esse bem? Pode ser que sim. Então a gente tem que pensar bem com a parte, porque na verdade nós somos apenas representantes dela. Nós damos o direcionamento segundo a lei, mas quem vai decidir é ele. Já falei da citação, né? O executado pagará a dívida no prazo de 3 dias contados da citação, né? Ele será citado para
né? Do mandado constarão também a ordem de penhora e avaliação, a serem cumpridas, gente, tão logo verificado esse não pagamento, tá? Lavrando-se o auto de intimação. E a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado, tá? Bom, o artigo 830 fala sobre o arresto. O que é o arresto? Estou aqui vendo. O arresto, gente. Antigamente, existia uma medida liminar, uma medida cautelar chamada arresto. Hoje não tem mais, né? Então, às vezes, algum de vocês ouviu falar há muito tempo, mas tinha uma cautelar, né, chamada arresto. Né? Hoje não tem mais. Embora o seu núcleo, digamos assim, tenha prevalecido aqui. Né? O que é o arresto, que a gente chama de arresto executivo? Que ocorre até antes da citação, né? Eu grifei para vocês. O arresto, gente, é quando o oficial de justiça vai citar o devedor, o executado. Só que ele não encontra o executado, só que ele localiza bens. Então, ele não encontra o executado. Então, por exemplo, por exemplo, uma fazenda, vou tentar imaginar uma hipótese assim, uma fazenda em que o executado, em que o oficial de justiça vai até a fazenda para citar o executado. Ele chega na fazenda, o executado não está lá, não localizou. Só que ele vê que na fazenda tem alguns bens. E aqui eu não estou falando de trator, de bens necessários para mantença. Ele encontra na varanda da casa ele encontra alguém dentro da casa, que não é o devedor, né? Citação pessoal, né? Nesse caso. Ele encontra na varanda alguns bens, né? Então, ele localiza alguns bens, mas ele não localiza o devedor. Então, o que o oficial de justiça faz? Primeiro, então, não citou ainda, né? Não encontrou o devedor, mas encontrou os bens. O que ele faz? Ele arresta, o que a gente chama de arresto, ele arresta, ele faz uma lista, um rol de bens do devedor, e isso serve para quê? Para que esses bens possam garantir a execução, não é a penhora ainda, né? A penhora é depois da citação. Antes da citação, para preservar alguns bens do devedor, para garantir, ele pode arrestar, é por isso que chama arresto. Ele pode arrestar tantos bens quanto bastem para a execução. Então, dependendo da execução, se ele encontra bens, mas ele não encontra o devedor, ele vai arrestar, tá? Ele vai nomear e discriminar, delimitar quais são os bens que ele encontrou, né? E qual é a avaliação que ele faz, porque o oficial de justiça, hoje, né, tem a função também de avaliar, a não ser que ele informe para o juiz que ele não tem a competência para avaliar determinado bem, né, ou determinado serviço, né, determinada coisa. No geral, ele faz algumas pesquisas, geralmente por internet, e ele encontra uma média de valor de bem, tá? Então, ele mesmo avalia, tá? Claro, nós temos depois a impugnação, a avaliação do oficial de justiça, mas ele avalia e ele coloca, olha, esses bens aqui, XYZ, bastam para o pagamento do débito, tá bom? E aí, ele arresta os bens. Isso eu acho que eu vi uma vez só acontecer. Ele nomeia, o juiz nomeia um depositário para esses bens, e depois o oficial de justiça procura novamente, tá? Procura o devedor novamente, por 2 vezes, nos 10 dias subsequentes. Isso está na lei, tá? No artigo 830, tá? E a citação, gente, ele procura. Se ele não encontrar, eu posso ter a citação fixa, que é a citação por edital, tá? E quando a citação se efetivar, aí esse arresto vai se converter em penhora. Aí os bens que estão lá discriminados, que não estão ainda garantidos, penhorados, eles vão se transformar em penhora, tá?
Já que eu falo desse daqui, eu vou ler o artigo para vocês, tá? Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quanto bastem para garantir a execução. Nos 10 dias seguintes à efetivação desse arresto, que o oficial de justiça vai lavrar um termo, não, ele vai lavrar uma certidão informando isso para o juiz, tá? E nos 10 dias seguintes, ele vai procurar o executado 2 vezes, em dias diferentes, e havendo suspeita de ocultação, ele vai realizar a citação por hora certa, tá? E se isso não for efetivado, se a citação não for efetivada, o exequente pode requerer a citação por edital. Gente, não é automático. O exequente tem que requerer essa citação por edital. E aí sim, com a citação por edital, porque se o devedor não for encontrado, eu vou requerer a citação por edital. E citando por edital, o arresto se converte em penhora. A citação por edital, gente, ou a citação por hora certa, são espécies de citação ficta. O que acontece? O executado é considerado citado, porém, ele não vai ter nenhum representante, né? Por quê? Porque ele não foi encontrado, nem sabe, entre aspas, né? Embora, juridicamente, ele tenha ciência da ação. Então, o juiz vai nomear um curador especial. Esse curador especial não é o curador, esse é o curador especial processual, tá? Não é o curador especial do direito de família, de uma interdição, por exemplo, que é próprio do direito material, tá? O curador é o quê? Um advogado que vai representar esse devedor. Mas esse advogado, como que ele vai representar esse devedor? Ele vai verificar a ação e vai ver o que ele consegue argumentar, porque muitas vezes esse advogado, que é o curador especial, não vai ter muito, a gente chama de negativa geral, ele não tem muito como se defender, né? Ele vai, algo até, ele vai analisar, é claro, né? Na verdade, uma vez eu fui curador especial num processo de execução e analisando, eu fiz toda uma análise do processo e o processo, e o juiz era incompetente, só que o processo passou. E aí, extinguiu-se a execução. Então, isso eu posso, porque é matéria processual. Agora, a matéria de direito material, só se eu analisar e realmente comprovar para o juiz, porque eu não tenho nem acesso ao cliente, que é o devedor. Tá? Certo, gente? Gente, o que eu vou fazer? Na verdade, assim, eu vou parar por aqui, só que nós temos mais coisas que nós vamos ver aos poucos, eu não vou falar tudo agora, não. Eu só vou deixar aqui, eu vou interromper o compartilhamento já, mas aqui está eu vou passar depois para vocês, né, o salário, sim, pode ser penhorado, tá? O salário pode ser penhorado, tá? Em tese, cadê aqui, ó, são impenhoráveis, tá? Em tese, o salário é impenhorável, está aqui, tá? Os vencimentos, os subsídios, os soldos, tal, porém, hoje ele pode ser penhorado. Bom, pode ser penhorado até o auxílio emergencial, né? Então, peraí, gente, cadê aqui? Então, sim, ele pode, tá? Hoje, nós vimos, a semana que vem, a gente vai ver a impenhorabilidade, a ordem da penhorabilidade, a ordem dos bens, né, a ordem de bens passíveis de penhora, deixa eu olhar aqui, a impenhorabilidade, a ordem passível de penhora, que na verdade é o que mais dá, tem discussão teórica, né? Os meios de requerer ao juiz a localização de bens do devedor, o Bacenjude, o Renajude, o Infojude, né? Vamos ver também, e aí a gente vai começar a ver, na verdade, semana que vem a gente vai ver a penhora. Então, assim, bens penhoráveis, bens impenhoráveis, a ordem
que eu posso, a ordem que eu posso penhorar bens, a primeira penhora, pode ter segunda penhora, impugnação da penhora, como ela é avaliada. Então, tudo isso nós vamos ver a semana que vem, tá? Tudo bem? Eu vi que vocês aqui, as perguntas que vocês me fizeram aqui por chat, cadê aqui? Eu respondi, né? Eu respondo, embora nem todas eu falei hoje, então é aos poucos que a gente vai vendo, né? Mas eu já respondi as que estão aqui. A verbação, é o Ellison, né, que tinha falado da verbação, viu, Ellison, a questão. Qual é o seu e-mail para envio de dúvidas, por favor? O e-mail institucional, vou passar aqui, tá, gente? alessandra.varisco@usf.edu.br. Estou com vários pontos aqui. Vou pesquisar casos que vi aqui para melhor entendimento e rever a aula de hoje. Está certo, sim. Eu acredito que até à tarde eu espero já ter essa aula disponibilizada para vocês. O meu e-mail está aqui e a Giovana também vai criar o nosso grupo de Telegram. Tudo bem? Alguma pergunta no chat aqui? Não? Bom, gente, então, se vocês não têm nenhuma, por enquanto, realmente, que nem a Verônica falou, Verônica, né? Nem a Verônica falou, vão surgir muitas dúvidas, né? Vão surgir muitas dúvidas. Deixa eu dar só uma olhada aqui. É que, na verdade, a gente não pode passar muito o tempo, porque. Mas a semana que vem eu vejo a empenhorabilidade com vocês, tá? Não tem problema, não. A semana que vem eu vejo e a gente já traz algumas discussões, tá? Então, gente, se vocês, por enquanto, né, nesse momento não tem, eu vou declarar a aula por encerrada. O pós-aula vai estar disponível daqui 15 minutos, 16 minutos, às 10 horas, né, cadê aqui? Às 10 horas, o questionário já vai estar aberto para vocês até 7 horas da manhã da quinta-feira seguinte. Tudo bem? Gente, então, muito obrigada. Agradeço pela participação de vocês. Firmes e fortes na pandemia. Estudem mesmo, que nem a Verônica falou, vamos procurar casos para a gente discutir. Eu vou passar para vocês, para a semana que vem, eu vou passar os slides que eu já dei e alguns já posteriores, que depois eu acabo alterando, né? Mas eu já passo alguns também. Tá ok? Obrigado, gente. Um abraço para vocês. Vou interromper agora aqui a gravação.